Estamos de volta. E para responder essa pergunta aqui, tenho certeza que ela já tirou seu sono. Como escrever uma tese? Perguntinha difícil essa, não é verdade? Mas vamos lá. Tenha calma, vai dar tudo certo. O primeiro passo, como a gente já viu na nossa primeira aula, foi com relação a essa noção de como escrever. E identificamos, a grosso modo, que existe uma carência, melhor dizendo, uma carência de especialistas e obras especializadas que tratem disso aqui no Brasil. Ou melhor dizendo, no universo da língua portuguesa não se encontra muito material nesse sentido. Pouquíssimos trabalhos também em inglês, tá bom? Então a gente está aqui para exatamente tentar suprir essa lacuna, ocupar esse espaço de falta de interlocução especializada nesse sentido, tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver os conhecimentos intermediários da escrita da tese. Parte 1. Bem devagarzinho para que a gente entenda isso com a maior tranquilidade, com a maior serenidade, ok? Então vamos lá. É importante, eu dizia no nosso último encontro, é importante que você tenha uma visão holística, que você entenda o seu trabalho inserido, a sua temática, a sua proposta de intervenção intelectual dentro de uma temática geral e uma temática específica. Afinal de contas, o seu trabalho não está perdido no universo, não está perdido no espaço. Ele existe dentro dessa interlocução, dentro desse ambiente, dentro dessas temáticas mais gerais e dentro dessas temáticas mais específicas, ok? Então é importante que você veja de fora o seu objeto, a sua pesquisa, a sua temática inserida dentro desse universo. Feito isso, a gente vai partir agora para aquilo que de fato nos faz escrever. E esse processo é um processo interessante, é um processo complexo. Muitas pessoas não pensam sobre isso e simplesmente escrevem, Ok, sem problema. Mas o curso aqui é para aquelas pessoas que estão tendo problemas de escrita e não para especialistas que já escrevem. Porque muitos aqui podem dizer, olha, professor, mas eu já sei fazer, eu não preciso passar por esse processo todo de pensamento dessa forma, de visão holística, de conhecimentos intermediários, depois conhecimentos mais avançados, eu não preciso passar por isso, eu já escrevo, ok, parabéns. Não, esse curso não é para você, esse curso é para aquelas pessoas que não conseguem escrever, aquelas pessoas que têm dificuldade no processo da escrita. Então, eu vou apresentar para vocês uma tríade. Pode ter outros métodos, é isso que eu estou dizendo, mas aqui vamos trabalhar com uma ideia de tríade. É uma tríade de produção textual, tá? Ela é formada por subsídios, verdades e conexões, tá bom? Vamos lá. Subsídios. Subsídios são as leituras, as referências bibliográficas, a literatura especializada, tudo aquilo que você comunicou com seu orientador e que ele indicou para você, mas aquilo também que você foi atrás, descobriu e acha interessante com relação à produção da sua tese, à escrita da sua tese, ok? Então, isso são os subsídios, é o alimento, é a base, é todo tipo de leitura que você possa fazer para que você tenha conhecimento e domínio de causa do seu assunto, ok? Então isso eu chamo de subsídio, a primeira parte da tríade. Isso é fundamental a leitura. Não se escreve sem ler, não se cria nada sem leitura. É importantíssimo a leitura aqui. A leitura ela é fundamental, ela não é a única, a gente vai perceber, mas ela é a base da escrita, tá? Então, não perca a oportunidade de conversar com o seu orientador, não perca a possibilidade de extrair do seu orientador referências, ideias, teorias, tudo mais que ele possa trazer para você. Ele é a peça central desse primeiro momento aqui. É ele quem vai indicar para você o que deve ser lido, o que deve ser buscado para que você entenda melhor aquela temática, ok? Então não perca essa oportunidade de falar com o seu orientador. Feito isso, é importante, é interessante que você tenha domínio dos clássicos, obviamente as obras imortais que se referem ao seu tema, toda temática tem os seus clássicos, Temos clássicos aí universais, temos clássicos não tão antigos, mas enfim,
todo tema, toda temática tem os seus clássicos. Os pais daquelas teorias, vamos pensar assim, os pais daquelas ideias que você hoje dialoga e trabalha, ok? Identificou os clássicos dentro dessa grande leitura, identifique também o estado da arte, identifique até onde autores, até onde pesquisadores levaram a sua temática. Então é muito importante você saber quem começou a trabalhar com aquele tema, de que forma trabalhou com aquele tema e quem trabalha hoje de forma mais avançada, os últimos a trabalharem com o seu tema. Isso é muito importante, porque você vai se localizar exatamente dentro, entre clássicos e o estado da arte, ok? Então, subsídios, a leitura, melhor dizendo, é base fundamental para o desenvolvimento da sua escrita. Em segundo lugar estão as verdades. O que eu estou chamando de verdades? As verdades aqui estão até entre aspas, né? Eu chamo aquilo que você compreende com base nos seus conhecimentos enquanto verdade. É óbvio, você vai ter uma bagagem de leitura, você vai ter contato com várias teorias. É importantíssimo que você perceba ali a verdade dentro daquelas teorias. O traço do conhecimento científico, a ciência começa a nascer aqui. O seu trabalho acadêmico, e para ser acadêmico, tem que estar pautado em verdades, né? Não verdades absolutas, a gente não vai discutir isso aqui, obviamente, até porque a verdade absoluta ela nem é objeto nosso nesse momento, mas a gente está trabalhando com pequenas verdades, digamos assim, com verdades parciais, com verdades relativas. Isso é muito importante que você faça esse movimento dentro da leitura. Esse senso crítico, desenvolva o seu senso crítico dentro desse processo da leitura do material, da bibliografia especializada, da literatura que o seu orientador indicou e que você também foi atrás buscar. Ou também as suas fontes, né? Dependendo da área que você trabalha. Busque conhecimentos coerentes, né? Pertinentes. Não fique pensando... A gente percebe isso, né, ao longo desses anos todos trabalhando aí no mundo acadêmico, a gente percebe, tem determinadas teorias, determinados textos que você já descarta na primeira e na segunda página, né? Não faz nenhum sentido, terra plana, por exemplo, esses tipos de viagens, isso não faz parte da sua leitura, isso não pode fazer parte da sua abstração, da sua construção de conhecimento. É preciso que você tenha esse senso crítico, é preciso que você busque verdades, né? A ciência, ela é testada, ela é aplicada, o conhecimento científico, ele é testado, ele é aplicado. Entenda bem esse processo, ok? Que é um processo dinâmico, que é um processo contínuo, de busca da verdade, de leituras, de reflexão. Olha, isso não faz muito sentido, a Terra não pode ser plana, óbvio, isso não faz nenhum sentido, só os loucos acreditam nisso. E olhe lá, categorias específicas de loucos. Só isso, não dá para poder se discutir com seriedade esse tipo de coisa. A gente não discute esse tipo de coisa, a gente não pode perder tempo com isso. O seu tempo é apertado demais. Foque então nas leituras indicadas pelo seu orientador, lá nos subsídios que você vai construir, nas leituras que você sente, que você sabe que tem alguma coisa a ver com a sua temática, seminários que você participa, debates dentro de sala de aula, anotações, tudo isso faz parte desse universo, desse mundo de subsídios teóricos que você vai trazendo para dentro da sua pesquisa. E busque sempre a verdade, busque sempre o conhecimento científico, testado e aplicado, ok? Nada de viagem nesse momento. Feito isso, buscamos as conexões, né? Esse processo é bem interessante, porque é aquilo que faz sentido para você. Entenda bem, você vai ler você vai passar durante aí, se a gente está falando de um doutorado, você vai passar aí durante 3 anos ou mais, né? E só a parte final é que você vai se dedicar exclusivamente à escrita, e a grande maioria dos pós-graduandos fazem assim, dividem o tempo dessa forma, e você vai ter que ler, vai ler muito, vai ter contato com muita literatura. Essa leitura buscando sempre a verdade, como eu dizia, ela tem que fazer sentido para você, ela tem que dizer algo, né? Você vai ter uma base conceitual, você vai formar uma base conceitual, obviamente,
E essa base conceitual tem que ser associada às verdades, né? Para que isso faça sentido para você, para que você faça as suas conexões. É daí que o seu texto começa a nascer. Quando você consegue fazer essas conexões. Percebe que não é mais o processo do fichamento, que é simplesmente cópia, né? Não é um processo de cruzamento ali, buscando verdades, teorias que fazem sentido ali naquele processo, mas é isso tudo, é tudo isso englobado, é tudo isso fazendo sentido dentro da sua cabeça, fazendo sentido com os seus conhecimentos. Tudo bem? A gente está falando então de uma lógica e de uma racionalidade, né? De um trabalho que nasce de leitura, né? Da busca da verdade e as conexões. Feito esse movimento, isso que eu estou chamando de tríade da produção textual, você consegue escrever e não só copiar. Você começa a produzir o seu próprio texto. Tudo bem? Uma outra coisa muito importante nesse processo, para fazer sentido, para que tenha conexão, né? Conexão com aquilo que você acredita, com aquilo que você defende, com a sua tese, você já está pensando ali, olha, a minha tese ela pode caminhar por esse lado, talvez eu teste essa hipótese aqui, mas eu sinto que possa ser por aqui. Confie nas suas conexões, faça as leituras, busque a verdade, mas confie também na sua intuição, no seu feeling, né? Naquilo que você pode identificar. Olha, eu sinto que por aqui eu posso ir, por aqui eu não vou. Esse movimento é um movimento muito válido, é um movimento muito importante dentro da produção textual, né? É aqui que você começa a escrever, é aqui que você começa a aplicar tudo isso dentro do mundo real, ok? Diante disso, você vai se perguntar, bom, o que eu tenho, né? Eu tenho o quê? Eu tenho leituras, ok? Eu tenho a busca da verdade nessas leituras, eu vou aplicando a todo momento a busca da verdade, eu vou entendendo que tem algumas verdades que se complementam, isso tem uma conexão, eu entendo que isso faça sentido aqui para mim, e é por isso que, por isso que eu entendo que essa leitura junto com essas verdades se conectam. Mas o que eu tenho? Eu tenho que ter um texto. Eu tenho que produzir um texto. Eu preciso escrever. Então eu preciso escrever, interpretar e escrever. Eu preciso traduzir e escrever. Eu preciso identificar e escrever. Se eu tiver um interlocutor nesse momento, ótimo, porque aí eu vou me comunicar, eu vou demonstrar, eu vou explicar para ele, né? Nem sempre pode ser o seu orientador por conta de tempo, se for melhor ainda, perfeito. Se não for o seu orientador, mas alguém que faça parte do seu círculo ali, desse seu círculo acadêmico, né? Grupos de estudo, colegas, enfim, amigos dentro da sua própria classe, da sua própria turma de pós-graduação, enfim, busque os pares, né? Busque a comunicação, busque o interlocutor. Nesse momento o interlocutor é peça fundamental, ok? Se você consegue um interlocutor aqui, e esse interlocutor, obviamente, consiga te atender, né, dentro dessa sua expectativa de diálogo acadêmico, você aqui está muito bem servido, ok? Então é preciso escrever, é preciso comunicar, ok? Feito isso, né, consigo ter uma interlocução, já estou escrevendo ali alguns textos, tenho leituras, busco a verdade, isso faz sentido para mim, então eu já estou montando aqui um texto que não tem ainda início, meio e fim, é só um texto. É interessante que você consiga também dominar o resumo, né? Fazer um resumo disso tudo é uma alternativa, né, para que você entenda aquilo que você está fazendo. Uma outra alternativa também é estruturar a partir de tópicos isso tudo que você está entendendo, isso tudo que você está vendo. Uma outra alternativa também é explicar, como eu disse, se você tem um interlocutor, uma pessoa que você possa explicar a sua tese, desenvolvendo a sua tese, isso é muito interessante, desenvolvimento do seu conhecimento, isso vai te ajudar demais. E trazer e fazer ilustrações, né? Mostrar, aplicar isso na nossa realidade, na sua realidade, no mundo em que a gente vive.
ok? Então o que a gente viu aqui foi basicamente conhecimentos intermediários, parte 1. É o processo da escrita, ok? A gente ainda não tem nada no papel. Bom, a gente não tinha, porque nesse momento agora a gente já tem um esboço, a gente já tem um resumo, alguns tópicos, né? Aqui agora a gente já tem nesse final. Mas e como que a gente chegou lá? A gente chegou lá da seguinte maneira. A gente primeiro fez leituras, né? As leituras acompanhadas, orientadas pelo seu supervisor, pelo seu orientador, buscou a verdade, obviamente. Eu brinquei com essas teorias malucas que aparecem do nada, então não é para perder tempo com isso, não perca o seu tempo com essas besteiras, vá direto, busque sempre a verdade, né? Busque sempre o conhecimento científico com relação a isso, nada muito mirabolante, esquece, já foi testado, já foi aplicado, então a gente está falando de conhecimento científico sério, a gente está falando de produção de conhecimento séria e não dessas aventuras, desses delírios de loucos. Então, tenha sempre em mente a busca da verdade a partir das leituras que você está fazendo. Não perca o seu tempo, isso é importante. E faça as conexões. Busque aquilo que faça sentido para você, ok? Feito isso tudo, você vai ter, melhor dizendo, tendo essa tríade, né? Essas três questões bem resolvidas, né? Bem elaboradas. É um processo contínuo, a gente sabe disso, mas vai ter que chegar uma hora que você vai ter que escrever, então coloque isso no papel. Vá, escreva, né? Interprete e escreva, traduza e escreva, identifique e escreva, né? Se tiver um interlocutor perfeito, se não tiver, tente buscar um. Busque um interlocutor. Nesse momento é fundamental para você. Outros caminhos aqui também, outras indicações, melhor dizendo. Busque fazer resumos daquilo que você leu, daquilo que você entendeu, faça resumos. Estruture, se for o seu estilo, faça em tópicos. Entenda bem, cada pesquisador, cada aluno tem o seu próprio estilo de entender e de produzir. Tem aluno que consegue fazer tudo em tópico, tem aluno que já prefere resumir, tem aluno que é mais de fala, então é importante que ele tenha um interlocutor, mas que também escreva, né? Isso tem que ir para o papel. E tem aluno que gosta de ilustrar, gosta de fazer gráfico, gosta de criar de uma maneira mais, digamos, mais visual todas essas questões. Tudo bem? Bom, esse é o nosso segundo programa. Eu espero que vocês subscrevam aqui. Como eu disse, a gente está começando agora, mas a gente tem muito conteúdo para compartilhar com vocês. Então, faça isso, subscreva aqui no nosso canal, a gente está começando, mas vamos trazer aqui materiais de muita importância, tá? E que de fato a gente não encontra no mercado, que de fato a gente não encontra aqui no YouTube, algumas coisas que deixam a desejar, né? Mas a gente vai conseguir, ok? E não perca o seu sono mais com essa questão de como escrever uma tese. Tenha calma, a gente vai chegar lá. Como eu disse, qualquer coisa pode entrar em contato, o meu contato está aí, né? O site também, e quem quiser pode falar pessoalmente comigo, tá bom? Um grande abraço a todos.